Eu nunca pensei que seria o cara parado em um apartamento estúdio apertado aos 32 anos, olhando para um anel que eu carregava há 3 meses. Mas aqui estava eu, ouvindo minha namorada de 5 anos me explicar por que a escolha da família dela era melhor que a minha. Você tem que entender, ela disse, ajustando as pérolas que a mãe dela tinha dado no Natal passado. Eles o conhecem desde a faculdade. O pai dele e o meu pai fazem negócios juntos. Só faz sentido. Faz sentido. Era isso que ela ficava dizendo, como se nossos 5 anos juntos fossem algum tipo de problema de matemática que não somava direito. Então é isso, eu perguntei. Seus pais escolheram alguém, e você simplesmente vai aceitar? Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Ela nem olhava para mim. Você é uma boa pessoa. Vai encontrar alguém que se encaixe melhor na sua vida. Se encaixe melhor na minha vida. Eu era um contador júnior ganhando $43.000 por ano. Ela estava terminando o mestrado em História da Arte, financiado inteiramente pela família dela. O cara que eles escolheram? Algum gerente de hedge fund chamado Ethan Harrington que aparentemente marcava todas as caixas na lista do pai dela. Quando você o conheceu, eu perguntei. Isso não é importante. Na verdade, é. Porque 2 semanas atrás, você me disse que me amava. Então ou você é a melhor atriz que eu já conheci, ou algo mudou bem rápido. Ela finalmente olhou para cima. Minha família deu uma festa de jantar no mês passado. Ele estava lá. Nós conversamos. Só isso. Só isso, eu repeti. E agora você terminou com a gente. Estou sendo prática. Você deveria tentar isso alguma vez em vez de viver nisso. Ela gesticulou ao redor do meu apartamento estúdio. Situação. Eu já tinha ouvido o suficiente. Sai daqui. Como é? Você ouviu. Leve sua praticidade e a escolha perfeita da sua família e vá embora. Ela ficou parada por um segundo, provavelmente esperando que eu pedisse desculpas ou implorasse. Quando eu não fiz, ela pegou o casaco e saiu sem dizer mais uma palavra. Nem bateu a porta. Só fechou devagar, como se estivesse saindo de uma biblioteca. Eu me sentei no sofá de segunda mão e olhei para o anel de novo. 3 meses de turnos extras. Cada dólar extra que eu conseguia economizar. O joalheiro tinha me dado um plano de parcelamento porque eu não podia pagar à vista. Meu celular vibrou. Mensagem do meu supervisor. Você pode cobrir a apresentação da conta da Chamber amanhã? Benton ligou dizendo que está doente. Eu respondi. Sim, eu cuido disso. Pelo menos o trabalho fazia sentido. Números não mentiam. Eles não escolhiam outra pessoa porque os pais aprovavam. Eles simplesmente eram o que eram. Na manhã seguinte, eu cheguei no escritório às 6h30. A conta da Chamber era um dos nossos maiores clientes, e a apresentação era às 9. Eu tinha 2h30 para garantir que cada número, cada projeção, cada gráfico estivesse perfeito. Meu chefe, Sr. Anderson, passou na minha mesa às 8h15. Você tem certeza que está pronto para isso? É muita responsabilidade. Eu venho trabalhando na conta da Chamber há 6 meses. Eu conheço melhor que qualquer um aqui. Ele me estudou por um segundo. Algo diferente em você hoje. Só focado. A apresentação saiu exatamente como eu planejei. Os clientes fizeram perguntas. Eu tinha respostas. Eles queriam ver cenários diferentes. Eu já tinha preparado. Quando terminamos, o Sr. Anderson estava sorrindo de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Isso foi impressionante, ele disse depois que eles saíram. Genuinamente impressionante. Obrigado. Eu falo sério. Você tem algo aqui. Talento que precisa de desenvolvimento. Mas está aí. Eu voltei para minha mesa e mergulhei no próximo projeto. O trabalho era a única coisa que fazia sentido agora. Todo o resto podia esperar. 3 semanas depois, eu esbarrei nela em uma cafeteria no centro. Ela estava com ele. Ethan Harrington parecia exatamente como eu imaginava. Terno caro, sorriso confiante, o tipo de corte de cabelo que provavelmente custava mais que minha parcela mensal do carro. Ela me viu primeiro. Os olhos dela se arregalaram, e ela sussurrou algo para ele. Ele olhou rápido, me avaliou em uns 2 segundos, e voltou para a conversa com ela. Eu peguei meu café e saí. Sem drama. Sem cena. Só saí e continuei meu dia. Mas algo sobre vê-los juntos cristalizou tudo. Eu não ia ser o cara que ficou para trás porque não era bom o suficiente. Eu não ia ser a história de advertência que as pessoas sussurram em festas de jantar. Eu ia ser melhor. Não por ela. Não para provar nada para a família dela. Por mim mesmo. Naquela noite, eu fiz uma lista. Não algum lixo motivacional. Uma lista prática de verdade do que eu precisava fazer para avançar na carreira. Certificações que eu precisava. Habilidades que eu devia desenvolver. Pessoas com quem eu devia fazer networking. O Sr. Anderson tinha mencionado um time de projetos especiais que lidava com contas de alto perfil. Eles trabalhavam mais horas, mas ganhavam compensação bem melhor e avanço mais rápido. As inscrições fechavam em 2 semanas.
Eu comecei a trabalhar na minha naquela noite. Meu colega de apartamento, Mike, chegou em casa por volta das 11 e me encontrou ainda no laptop. Cara, você tá nisso há 5 horas. Eu tô me candidatando pro time de projetos especiais. E isso é loucura. Ninguém é escolhido para isso nos primeiros 3 anos. Então eu vou ser o primeiro. Ele balançou a cabeça e foi pro quarto dele. Mas eu continuei trabalhando. Porque pela primeira vez em semanas, eu tinha algo para focar além do fato de que eu não era bom o suficiente para aprovação da família de alguém. A candidatura exigia 3 referências, 2 amostras de escrita, e uma proposta detalhada de como eu melhoraria um dos processos existentes da firma. Eu passei todas as noites das próximas 2 semanas aperfeiçoando. Quando finalmente enviei, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Propósito. Se eu fosse aceito ou não, eu estava avançando. E isso era mais do que eu podia dizer sobre o cara por quem ela me trocou, que provavelmente nunca tinha trabalhado por nada na vida privilegiada dele. 2 dias depois de enviar a candidatura, eu vendi o anel de volta pro joalheiro. Consegui uns 60% do que paguei. Doía pra caramba. Mas guardar ia doer mais. Eu peguei aquele dinheiro e fiz algo que eu adiava há meses. Comprei um terno decente. Não caro, mas profissional. O tipo de terno que dizia que eu pertencia à sala, não que eu era grato por estar lá. Mike notou. Entrevista de emprego? Não. Só cansei de parecer que tô pedindo desculpas por existir. Ele não perguntou o que eu queria dizer. Ele sabia. O trabalho virou meu foco total. Eu chegava cedo, saía tarde. Pegava projetos que os outros evitavam. Quando alguém precisava de ajuda com uma análise complicada, eu me voluntariava. Quando um prazo parecia impossível, eu fazia acontecer. O Sr. Anderson notou. Você tá botando horas sérias. Eu gosto do trabalho. Dá pra ver. Continua assim e você vai longe. Eu pretendia. 3 semanas depois de enviar a candidatura, eu fui chamado na sala do Sr. Anderson. Ele estava sentado atrás da mesa com outras 2 pessoas que eu reconhecia da alta gestão. Sente-se, o Sr. Anderson disse. Eu sentei. Uma das executivas, uma mulher chamada Sra. Bennett, falou primeiro. Nós revisamos sua candidatura para o time de projetos especiais. Francamente, estávamos céticos. Você é jovem, relativamente inexperiente, e a concorrência foi feroz. Meu estômago afundou. No entanto, ela continuou, sua proposta para simplificar o processo de relatórios de clientes foi excepcional. Não só teoricamente sólida, mas imediatamente implementável. Nós testamos com 2 contas menores, e funcionou exatamente como você descreveu. O Sr. Anderson se inclinou para frente. O que ela está dizendo é, você entrou. Parabéns. Eu não sabia o que dizer. Só assenti. Você começa na segunda, a Sra. Bennett disse. Seu novo salário vai ser $58.000, com bônus de performance. Você vai trabalhar diretamente sob o Sr. Carter na conta da Harrington Industrial. Harrington. Claro. O universo tinha senso de humor. Alguma pergunta? O Sr. Anderson perguntou. Não. Obrigado. Eu não vou decepcionar vocês. Nós sabemos, a Sra. Bennett disse. Por isso escolhemos você. Eu saí daquela sala sentindo algo que não sentia há meses. Não felicidade, exatamente, mas vindicação. Eu mandei mensagem pro Mike. Consegui. Ele respondeu na hora. Caralho. Bebidas hoje à noite? Não posso. Preciso me preparar para a segunda. Você é louco. Talvez eu fosse, mas eu também estava avançando. E isso era tudo o que importava. 6 meses no time de projetos especiais, e minha vida parecia completamente diferente. Não dramaticamente. Não da noite pro dia. Só melhor de forma constante. O novo salário significava que eu finalmente podia sair daquele estúdio. Eu encontrei um apartamento de 1 quarto em um bairro decente. Nada chique, mas tinha quarto separado e uma cozinha que não servia de corredor também. Mike me ajudou a mudar num sábado. Isso aqui tá sólido, ele disse, olhando ao redor. Você veio de longe. Ainda tem um longo caminho. É, mas você tá realmente indo para algum lugar. Isso é mais do que a maioria das pessoas pode dizer. Ele não estava errado. O trabalho consumia a maior parte do meu tempo, mas eu não me importava. O Sr. Carter se revelou exigente, mas justo. Ele me pressionava forte em cada projeto, questionava cada suposição, me fazia defender cada recomendação. Era exaustivo. Era também exatamente o que eu precisava. A conta da Harrington Industrial era irônica da melhor forma. Toda vez que eu trabalhava nos relatórios trimestrais deles, eu pensava no Ita Harrington e na suposta carreira impressionante dele em hedge fund. Acontece que a empresa de manufatura do pai dele era um dos nossos maiores clientes, e eles não estavam particularmente impressionados com a habilidade financeira do Júnior. O CFO deles ligou de novo. Sr. Carter, disse uma tarde, eles querem que a gente revise algumas recomendações de investimento que o consultor familiar deles fez. Aparentemente, há preocupações com o desempenho. Consultor familiar.
Eu não precisava perguntar quem era. Eu passei a semana seguinte analisando a estratégia de investimento do Ethan para a empresa da própria família dele. Era amadorismo total, posições excessivamente agressivas, gerenciamento de risco ruim, correndo atrás de tendências em vez de construir crescimento sustentável. Qualquer analista de primeiro ano poderia ter feito melhor. Meu relatório foi diplomático, mas claro. A estratégia atual estava performando abaixo do mercado por margens significativas e expondo a empresa a risco desnecessário. O Sr. Carter leu 2 vezes. Isso é condenatório. É preciso. Ah, eu sei que é preciso. É isso que o torna condenatório. Ele olhou para cima. Você tá pronto para apresentar isso pro conselho deles? Com certeza. A apresentação foi marcada para a terça seguinte. Eu me preparei como se minha carreira dependesse disso, porque de muitas formas dependia. Isso era um teste. Eu conseguiria lidar com situações de alto risco? Conseguiria entregar mais notícias profissionalmente? Conseguiria me sustentar numa sala cheia de executivos? Na manhã da apresentação, eu cheguei no escritório às 6, rodei os slides mais uma vez, chequei cada número, preparei respostas para toda pergunta que eu pudesse antecipar. O Sr. Carter me encontrou na minha mesa às 7h30. Tá nervoso? Não. Bom. Porque eles estão esperando o sangue. O consultor familiar deles está com eles há 3 anos, e eles finalmente estão questionando se ele sabe o que está fazendo. Ele não sabe. Eu sei. Você sabe. Agora só precisamos fazer eles saberem. A apresentação saiu exatamente como planejado. Eu expus os números, mostrei o underperformance, destaquei os riscos desnecessários. O CFO fez perguntas diretas. Eu tinha respostas para todas. No final, o CEO falou. Então o que você está dizendo é que nós estaríamos melhor com uma estratégia básica de fundo de índice do que com o que estamos fazendo agora. Profundo de pensão e holds de longo prazo. Sim, absolutamente. Isso é constrangedor. É corrigível. Ele sorriu. Não um sorriso feliz, mas respeitoso. Justo. Obrigado pela honestidade. Depois da reunião, o Sr. Carter me puxou de lado. Isso foi de manual. Você não atacou o consultor deles diretamente, mas tornou impossível para eles manterem ele. Esse não era meu objetivo. Não, mas é o resultado. E você lidou perfeitamente. 2 semanas depois, eu ouvi pelo fofocão do escritório que a Harrington Industrial tinha terminado a relação com o consultor familiar deles. Ethan Harrington estava oficialmente fora. Eu não comemorei. Não contei para ninguém que eu o conhecia. Só arquivei como mais um projeto concluído com sucesso. Por volta da mesma época, eu comecei a ouvir coisas por conhecidos em comum. Não porque eu perguntei. As pessoas só falavam. Aparentemente, ela estava noiva do Ethan. Estava há uns 3 meses. O casamento estava planejado para 8 meses a partir de agora num country club que a família dela frequentava. Você ouviu? Mike perguntou uma noite, sua ex vai casar. Eu ouvi. Você tá bem com isso? Por que eu não estaria? Ele estudou meu rosto. Porque 5 anos é muito tempo, cara. 5 anos era muito tempo. Passado. Eu tô bem. E eu estava. De verdade. Ela fez a escolha dela. Eu fiz a minha. A escolha dela envolvia casar com alguém que a família escolheu. Minha escolha envolvia construir algo nos meus próprios termos. Eu sabia qual eu respeitava mais. O trabalho continuou a acelerar. O Sr. Carter me designou para um grande cliente de varejo que estava considerando uma expansão significativa. A análise exigia entender não só as finanças deles, mas a posição no mercado, concorrência e potencial de crescimento. Era complexo, desafiador, e exatamente o tipo de projeto que eu queria. Eu passei 3 semanas construindo modelos, rodando cenários, entrevistando o time de gestão deles. A recomendação que eu cheguei foi contraintuitiva. Em vez de expandir rapidamente para novos mercados, eles deveriam consolidar as operações existentes e melhorar a eficiência primeiro. Isso não é o que eles querem ouvir, o Sr. Carter avisou. É o que eles precisam ouvir. Você tem certeza disso? Os números não mentem. Ele aprovou a apresentação. O cliente foi cético no começo, mas quando eu mostrei quanto dinheiro eles estavam perdendo com ineficiência operacional, eles começaram a ouvir. No final, aceitaram a recomendação. 6 meses depois, os ganhos trimestrais deles mostraram melhora de 15%. Eles mandaram uma carta para os nossos sócios gerentes mencionando especificamente minha análise. A senhora Bennett me chamou na sala dela. Parabéns. Esse cliente de varejo está contando para todo mundo sobre seu trabalho. Eles fizeram a parte difícil. Eu só mostrei onde focar. Modesto e competente, isso é combinação rara. Ela pausou. Estamos considerando você para líder de projeto em algumas iniciativas futuras. Interessado? Com certeza. Bom. Continua fazendo o que você está fazendo. Naquela noite, eu fui num evento de networking que o Sr. Carter tinha sugerido. Profissionais da indústria, clientes potenciais, o público de sempre.
Eu não era naturalmente bom nisso, mas estava aprendendo. Às vezes aparecer era metade da batalha. Eu estava perto do bar quando alguém falou atrás de mim. Você parece que está tentando descobrir a saída mais rápida. Eu virei. A mulher tinha mais ou menos minha idade, profissional mas sem forçar. Sorriso confiante. O tipo de pessoa que parecia à vontade em qualquer lugar. Tá tão óbvio assim? Eu perguntei. Só para quem tá fazendo a mesma coisa. Ela estendeu a mão. Emma Harrington, consultora financeira. Eu apertei a mão dela. Mundo pequeno. Eu acabei de terminar um projeto para Harrington Industrial, empresa do meu tio. Por favor, me diga que você não é o que fez o Ethan ser demitido. Eu não fiz ninguém ser demitido. Eu só forneci análise. Ela riu. Essa é uma forma diplomática de dizer sim. Não se preocupe. A família já estava questionando a competência dele há anos. Você só deu a desculpa que eles precisavam. Ela pausou. E espera. Você é o que estava namorando a nova noiva dele? E estava. Passado. Eles podem ficar um com o outro. Interessante. Então você é o que ela deixou por ele. E depois você profissionalmente desmontou a carreira dele. Eu não desmontei nada. Eu só fiz meu trabalho. Melhor ainda. Ela chamou o bartender. Deixe eu te pagar uma bebida. Qualquer um que inadvertidamente humilha meu primo merece pelo menos isso. Nós conversamos pela próxima hora. Ela era afiada, engraçada, e não se levava muito a sério. Ela construiu a prática de consultoria dela do nada, recusou várias ofertas para entrar em grandes firmas porque gostava de ser independente. Então por que consultoria em vez de uma firma tradicional? Eu perguntei. Porque eu não gosto de gente me dizendo quanto eu valho. Prefiro provar eu mesma. Eu respeito isso. E você? Você parece bem jovem para estar trabalhando em contas grandes. Só focado. E disposto a trabalhar mais duro que a maioria quer. Geralmente é isso que é preciso. Ela checou o celular. Preciso ir. Mas isso aqui foi realmente agradável, o que é raro nesses eventos. Ela me deu o cartão dela. Se algum dia precisar de uma perspectiva de consultora num projeto, ou só quiser tomar um café e reclamar da indústria, me liga. Eu vou. E eu falei sério. Não porque eu estava procurando algo. Mas porque conversar com alguém que entendia construir algo do nada parecia refrescante. Eu dirigi para casa naquela noite pensando em quanto tinha mudado em 6 meses. Apartamento melhor. Trabalho melhor. Perspectivas melhores. E pela primeira vez desde o término, eu tive uma conversa com alguém que parecia genuína. Sem necessidade de aprovação familiar. Sem cálculos sobre se alguém se encaixava numa caixa pré-determinada. Só duas pessoas que respeitavam o trabalho uma da outra. E isso parecia progresso. 6 meses no time de projetos especiais, e minha vida parecia completamente diferente. Não dramaticamente. Não da noite pro dia. Só melhor de forma constante. O novo salário significava que eu finalmente podia sair daquele estúdio. Eu encontrei um apartamento de um quarto em um bairro decente. Nada chique, mas tinha quarto separado e uma cozinha que não servia de corredor também. Mike me ajudou a mudar num sábado. Isso aqui tá sólido, ele disse, olhando ao redor. Você veio de longe. Ainda tem um longo caminho. É, mas você tá realmente indo para algum lugar. Isso é mais do que a maioria das pessoas pode dizer. Ele não estava errado. O trabalho consumia a maior parte do meu tempo, mas eu não me importava. O Sr. Carter se revelou exigente, mas justo. Ele me pressionava forte em cada projeto, questionava cada suposição, me fazia defender cada recomendação. Era exaustivo. Era também exatamente o que eu precisava. A conta da Harrington Industrial era irônica da melhor forma. Toda vez que eu trabalhava nos relatórios trimestrais deles, eu pensava no Ethan Harrington e na suposta carreira impressionante dele em hedge fund. Acontece que a empresa de manufatura do pai dele era um dos nossos maiores clientes, e eles não estavam particularmente impressionados com a habilidade financeira do Júnior. O CFO deles ligou de novo. Sr. Carter, disse uma tarde, eles querem que a gente revise algumas recomendações de investimento que o consultor familiar deles fez. Aparentemente, há preocupações com o desempenho. Consultor familiar. Eu não precisava perguntar quem era. Eu passei a semana seguinte analisando a estratégia de investimento do Ethan para a empresa da própria família dele. Era amadorismo total, posições excessivamente agressivas, gerenciamento de risco ruim, correndo atrás de tendências em vez de construir crescimento sustentável. Qualquer analista de primeiro ano poderia ter feito melhor. Meu relatório foi diplomático, mas claro. A estratégia atual estava performando abaixo do mercado por margens significativas e expondo a empresa a risco desnecessário. O Sr. Carter leu 2 vezes. Isso é condenatório. É preciso. Ah, eu sei que é preciso. É isso que o torna condenatório. Ele olhou para cima. Você tá pronto para apresentar isso para o conselho deles? Com certeza. A apresentação foi marcada para terça seguinte.
Eu me preparei como se minha carreira dependesse disso, porque de muitas formas dependia. Isso era um teste. Eu conseguiria lidar com situações de alto risco? Conseguiria entregar mais notícias profissionalmente? Conseguiria me sustentar numa sala cheia de executivos? Na manhã da apresentação, eu cheguei no escritório às 6, rodei os slides mais uma vez, chequei cada número, preparei respostas para toda pergunta que eu pudesse antecipar. O Sr. Carter me encontrou na minha mesa às 7h30. Tá nervoso? Não. Bom. Fico feliz. Porque eles estão esperando sangue. O consultor familiar deles está com eles há 3 anos, e eles finalmente estão questionando se ele sabe o que está fazendo. Ele não sabe. Eu sei. Você sabe. Agora só precisamos fazer eles saberem. A apresentação saiu exatamente como planejado. Eu expus os números, mostrei o underperformance, destaquei os riscos desnecessários. O CFO fez perguntas diretas. Eu tinha respostas para todas. No final, o CEO falou: então o que você está dizendo é que nós estaríamos melhor com uma estratégia básica de fundo de índice do que com o que estamos fazendo agora? Pro fundo de pensão e holds de longo prazo, sim. Com certeza. Isso é constrangedor. É corrigível. Ele sorriu. Não um sorriso feliz, mas respeitoso. Justo. Obrigado pela honestidade. Depois da reunião, o Sr. Carter me puxou de lado. Isso foi de manual. Você não atacou o consultor deles diretamente, mas tornou impossível para eles manterem ele. Esse não era meu objetivo. Não. Mas é o resultado. E você lidou perfeitamente. 2 semanas depois, eu ouvi pelo fofocão do escritório que a Harrington Industrial tinha terminado a relação com o consultor familiar deles. Ethan Harrington estava oficialmente fora. Eu não comemorei. Não contei para ninguém que eu o conhecia. Só arquivei como mais um projeto concluído com sucesso. Por volta da mesma época, eu comecei a ouvir coisas por conhecidos em comum. Não porque eu perguntei. As pessoas só falavam. Aparentemente, ela estava noiva do Ethan. Estava há uns 3 meses. O casamento estava planejado para 8 meses a partir de agora num country club que a família dela frequentava. Você ouviu? Mike perguntou uma noite. Sua ex vai casar. Eu ouvi. Você tá bem com isso? Por que eu não estaria? Ele estudou meu rosto. Porque 5 anos é muito tempo, cara. 5 anos era muito tempo. Passado. Eu tô bem. E eu estava. De verdade. Ela fez a escolha dela. Eu fiz a minha. A escolha dela envolvia casar com alguém que a família escolheu. Minha escolha envolvia construir algo nos meus próprios termos. Eu sabia qual eu respeitava mais. O trabalho continuou a acelerar. O Sr. Carter me designou para um grande cliente de varejo que estava considerando uma expansão significativa. A análise exigia entender não só as finanças deles, mas a posição no mercado, concorrência e potencial de crescimento. Era complexo, desafiador, e exatamente o tipo de projeto que eu queria. Eu passei 3 semanas construindo modelos, rodando cenários, entrevistando o time de gestão deles. A recomendação que eu cheguei foi contraintuitiva. Em vez de expandir rapidamente para novos mercados, eles deveriam consolidar as operações existentes e melhorar a eficiência primeiro. Isso não é o que eles querem ouvir, o Sr. Carter avisou. É o que eles precisam ouvir. Você tem certeza disso? Os números não mentem. Ele aprovou a apresentação. O cliente foi cético no começo, mas quando eu mostrei quanto dinheiro eles estavam perdendo com ineficiência operacional, eles começaram a ouvir. No final, aceitaram a recomendação. 6 meses depois, os ganhos trimestrais deles mostraram melhora de 15%. Eles mandaram uma carta para os nossos sócios gerentes mencionando especificamente minha análise. A senhora Bennett me chamou na sala dela. Parabéns. Esse cliente de varejo está contando para todo mundo sobre seu trabalho. Eles fizeram a parte difícil. Eu só mostrei onde focar. Modesto e competente, isso é combinação rara. Ela pausou. Estamos considerando você para líder de projeto em algumas iniciativas futuras. Interessado? Com certeza. Bom. Continua fazendo o que você está fazendo. Naquela noite, eu fui num evento de networking que o Sr. Carter tinha sugerido. Profissionais da indústria, clientes potenciais, o público de sempre. Eu não era naturalmente bom nisso, mas estava aprendendo. Às vezes aparecer era metade da batalha. Eu estava perto do bar quando alguém falou atrás de mim. Você parece que está tentando descobrir a saída mais rápida. Eu virei. A mulher tinha mais ou menos minha idade, profissional mas sem forçar. Sorriso confiante, o tipo de pessoa que parecia à vontade em qualquer lugar. Tá tão óbvio assim? Eu perguntei, só para quem tá fazendo a mesma coisa. Ela estendeu a mão. Emma Harrington, consultora financeira. Eu apertei a mão dela. Mundo pequeno. Eu acabei de terminar um projeto para Harrington Industrial, empresa do meu tio. Por favor me diga que você não é o que fez o Ethan ser demitido. Eu não fiz ninguém ser demitido.
Eu só forneci análise. Ela riu. Essa é uma forma diplomática de dizer sim. Não se preocupe. A família já estava questionando a competência dele há anos. Você só deu a desculpa que eles precisavam. Ela pausou. Espera, você é o que estava namorando a nova noiva dele? E estava. Passado. Eles podem ficar um com o outro. Interessante. Então você é o que ela deixou por ele, e depois você profissionalmente desmontou a carreira dele. Eu não desmontei nada. Eu só fiz meu trabalho. Melhor ainda. Ela chamou o bartender. Deixe eu te pagar uma bebida. Qualquer um que inadvertidamente humilha meu primo merece pelo menos isso. Nós conversamos pela próxima hora. Ela era afiada, engraçada, e não se levava muito a sério. Ela construiu a prática de consultoria dela do nada, recusou várias ofertas para entrar em grandes firmas porque gostava de ser independente. Então por que consultoria em vez de uma firma tradicional? Eu perguntei. Porque eu não gosto de gente me dizendo quanto eu valho. Prefiro provar eu mesma. Eu respeito isso. E você? Você parece bem jovem para estar trabalhando em contas grandes. Só focado, e disposto a trabalhar mais duro que a maioria quer. Geralmente é isso que é preciso. Ela checou o celular. Preciso ir. Mas isso aqui foi realmente agradável, o que é raro nesses eventos. Ela me deu o cartão dela. Se algum dia precisar de uma perspectiva de consultora num projeto, ou só quiser tomar um café e reclamar da indústria, me liga. Eu vou. E eu falei sério. Não porque eu estava procurando algo. Mas porque conversar com alguém que entendia construir algo do nada parecia refrescante. Eu dirigi para casa naquela noite pensando em quanto tinha mudado em 6 meses. Apartamento melhor. Trabalho melhor. Perspectivas melhores. E pela primeira vez desde o término, eu tive uma conversa com alguém que parecia genuína. Sem necessidade de aprovação familiar. Sem cálculos sobre se alguém se encaixava numa caixa pré-determinada. Só duas pessoas que respeitavam o trabalho uma da outra. E isso parecia progresso. 2 meses depois do encontro no restaurante, as coisas escalaram. O IPO de tecnologia lançou com sucesso. O trabalho do meu time foi impecável. O cliente ficou animado. E a senhora Bennett tornou oficial. Eu estava sendo acelerado para diretor associado. Parceria em 3 anos, ela disse. Esse é o objetivo. Continua performando assim, e é seu. Eu comemorei com a Emma naquele fim de semana. Nada extravagante. Só jantar na casa dela, vinho, e falando sobre o futuro. Eu tenho orgulho de você, ela disse. Você construiu algo genuíno. Nós construímos algo genuíno, eu corrigi. Ela sorriu. Nós construímos. Foi aí que eu perguntei. Não com anel ou gesto grandioso. Só honesto e direto. Mude-se para morar comigo. Ela não hesitou. Sim. Simples. Perfeito. Certo. 2 semanas depois, enquanto Emma e eu estávamos comprando móveis para o lugar maior que tínhamos alugado, aconteceu. Nós estávamos numa loja de artigos para casa, debatendo entre 2 mesas de centro, quando eu ouvi a voz dela. Isso é exatamente o que eu sabia que ia acontecer. Eu virei. Minha ex estava lá com a mãe dela. As duas pareciam que tinham chorado. Você precisa sair, eu disse calmamente. Não. Você precisa ouvir isso. Ela estava tremendo. Você tá fazendo isso para me punir. Seguindo em frente. Exibindo seu sucesso. Desfilando ela por aí. Eu tô vivendo minha vida. Isso não é sobre você. Tudo é sobre você agora, né? Você tão bem-sucedido. Tão feliz. Tão perfeito. Para, Emma disse firme. Isso tá constrangedor. Pra você. A mãe dela falou. Você não entende o que fez com ela. Ela não consegue comer. Não consegue dormir. Isso não é problema dele, Emma interrompeu. Ela fez a escolha dela. Agora tem que viver com ela. Ela cometeu um erro. As pessoas cometem erros. Então ela deveria consertar o erro dela com o homem que escolheu, eu disse. Não assediar o que ela deixou. A voz da minha ex falhou. Eu não consigo casar com ele. Eu não consigo. Toda vez que eu olho para ele, eu penso em você. Em nós. No que nós tínhamos. Nós tivemos 5 anos. Você acabou com isso. Essa é a história. Não tem sequência. Mas nós poderíamos. Não. Nós não poderíamos. Mesmo se você cancelasse o casamento agora, a resposta ainda seria não. Eu peguei a mão da Emma. Eu estou noivo. Eu estou feliz. Acabei com essa conversa. O rosto da mãe dela ficou branco. Noivo? Já. Nós vamos embora, eu disse para Emma. Enquanto nós saíamos, eu ouvi ela chorando. Alto. Desesperado.
Choro quebrado no meio da loja. Eu não olhei para trás. No carro, Emma ficou quieta por um momento. Você falou sério? Sobre estar noivo? Falei. Se você estiver ok com isso. Esse é possivelmente o pior pedido de casamento da história. Eu sei. Mas eu falei sério. Cada palavra. Ela sorriu. Então sim. Oficialmente sim. Eu peguei meu celular e postei algo que nunca posto. Uma foto nossa do jantar da semana anterior. Legenda simples. Ela disse sim. Em 1 hora, eu recebi ligações de amigos nos parabenizando. À noite, o post tinha centenas de likes, incluindo um comentário que me fez sorrir. Do Sr. Carter, parabéns. Traga ela para a festa da empresa no mês que vem. O que eu não vi até depois, minha ex tinha comentado também. Depois apagou. Depois postou algo na página dela sobre pessoas que seguem em frente rápido demais e decisões questionáveis. Emma viu. Ela tá tendo um colapso. Não é nosso problema. Não. Mas é triste. Ela tinha algo genuíno e jogou fora por aparências. Agora ela tá presa. Ela fez a escolha dela. E você fez a sua. Fico feliz por ser a que você escolheu. Eu também. Naquela noite, eu bloqueei todo jeito que ela poderia me contatar. Toda a plataforma. Toda a conexão possível. Eu estava cansado de ser acessível para pessoas que só me queriam agora que eu tinha me provado. Na manhã seguinte, eu acordei do lado da Emma no nosso novo lugar, olhei pro anel no dedo dela e percebi algo. Eu venci. Não porque eu era bem-sucedido ou rico ou respeitado, mas porque eu encontrei alguém que me escolheu por mim, não pelo que eu poderia virar ou quem era minha família. Essa era a vitória real. 3 meses depois, tudo se juntou. A trilha de parceria era oficial. Meu salário tinha passado de 6 dígitos. Emma e eu estávamos planejando um casamento pequeno. Só amigos próximos. Sem drama. Sem política familiar. Nós tínhamos nos mudado para uma townhouse de 2 quartos num bairro que eu realmente gostava. Nada chamativo. Só confortável em horas. Num sábado de manhã, nós estávamos numa loja de móveis escolhendo peças para o quarto de hóspedes. Emma estava debatendo entre 2 luminárias quando eu os vi. Minha ex. A mãe dela. O pai dela. Os 3, parecendo exaustos e tensos. Eles nos viram imediatamente. O pai dela olhou pro lado. O rosto da mãe dela endureceu. Minha ex só ficou olhando. Emma notou. Ela apertou minha mão levemente, um sinal silencioso de apoio. Eu respirei fundo e me aproximei deles, mantendo a calma. Olá, eu disse, educado mas firme. Tudo bem? O pai da minha ex finalmente olhou para mim. Ele parecia mais velho do que eu lembrava, cansado. Olá, respondeu ele, voz baixa. A mãe dela permaneceu em silêncio, os lábios apertados. Minha ex não disse nada, só me encarava com olhos vermelhos inchados. Não havia hostilidade aberta, só um constrangimento pesado no ar. Emma ficou ao meu lado, serena, sem soltar minha mão. Estamos só escolhendo algumas coisas pro quarto de hóspedes, eu continuei, como se fosse uma conversa normal. E vocês? A mãe dela pigarreou. Estamos ajudando com os preparativos finais. A voz dela saiu forçada, como se cada palavra doesse. Minha ex finalmente falou, quase um sussurro. O casamento foi cancelado. Eu assenti devagar. Não era surpresa, depois do que tinha acontecido na loja anterior. Entendi. Sinto muito por isso. Ela balançou a cabeça. Não sinta. Foi a coisa certa. Fez uma pausa longa, olhando pro chão. Eu cometi um erro enorme. Achei que seguir o que meus pais queriam ia me deixar segura, mas eu perdi o que realmente importava. O pai dela colocou a mão no ombro dela, um gesto suave, quase arrependido. Pela primeira vez, ele me olhou nos olhos diretamente. Nós também cometemos erros, disse ele. Pressionamos demais. Achamos que sabíamos o que era melhor para ela. Não sabíamos. A mãe dela completou, voz trêmula, em vendo você agora, tão realizado, tão feliz, a gente percebe o quanto estragou tudo. Eu não respondi de imediato. Não havia raiva em mim há muito tempo. Só uma aceitação tranquila do que tinha acontecido. Vocês não estragaram tudo, eu disse. Ela tomou a decisão dela na época. Eu tomei a minha depois. A vida seguiu. Hoje eu tenho a Emma, um trabalho que amo, uma vida que construí do zero. Estou em paz com o passado. Emma sorriu levemente e apertou minha mão de novo. E eu escolhi ele porque vi o homem que ele é, não o que ele poderia virar com a aprovação de alguém. Minha ex engoliu em seco. Você merece isso. Os 2 merecem. Uma lágrima escorreu, mas ela não limpou. Eu só queria dizer, me desculpa. Pelo que fiz, pelo jeito que fiz. Eu era imatura, assustada. Achei que dinheiro e status iam preencher o vazio, mas só aumentaram ele. Desculpas aceitas, eu respondi sem hesitar. De verdade. Não guardo rancor.
Desejo que você encontre sua própria felicidade, do seu jeito, sem seguir roteiro de ninguém. O pai dela estendeu a mão. Eu apertei. Firme, respeitoso. Boa sorte para vocês, ele disse. De coração. A mãe dela sentiu, sem palavras, mas com um olhar que parecia aliviado. Minha ex deu um pequeno sorriso triste. Obrigada por não odiar a gente. Nunca odiei, eu disse. Só segui em frente. Nós nos despedimos com um aceno educado e continuamos escolhendo as luminárias como se nada tivesse acontecido. No carro, a caminho de casa, Emma falou primeiro. Isso foi fechamento perfeito. Eu concordei. Todas as pontas soltas amarradas. Sem drama, sem gritaria. Só aceitação. Chegamos na nossa Tovinhouse, descarregamos as compras e preparamos o jantar juntos. Naquela noite, enquanto estávamos no sofá vendo um filme qualquer, com o anel de noivado brilhando no dedo dela, eu pensei em tudo o que tinha passado. 5 anos perdidos com alguém que escolheu aparências. Mas que, no fim, me levaram exatamente para onde eu precisava estar, com uma mulher que me escolheu por quem eu sou, uma carreira construída com meu próprio suor, e uma vida plena, sem arrependimentos. O passado estava resolvido. O futuro era nosso. E era perfeito assim.